Concepção dialética da história. Antônio Gramsci. Parte 3. Problemas de filosofia e de história. Continuação. O individualismo. O chamado individualismo, isto é, a atitude que todo o período histórico manteve acerca da posição do indivíduo no mundo e na histórica vida, o que se chama individualismo, teve origem na Revolução Cultural posterior à Idade Média, Renascimento e Reforma, e indica uma determinada posição em face do problema da divindade e, consequentemente, da Igreja. É a passagem do pensamento transcendente ao imanentismo. Preconceito contra o individualismo. Chega-se até a repetir contra ele as jeremiadas, mais que críticas, do pensamento católico e retrógrado. O individualismo, que se tornou anti-histórico contemporaneamente, é o que se manifesta na apropriação individual da riqueza, ao passo que a produção de riqueza tem se socializado cada vez mais. Que os católicos sejam os menos aptos a chorar pelo individualismo é o que se pode deduzir do fato de que eles, politicamente, reconheceram sempre uma personalidade política tão somente à propriedade. Isto é, o homem valeria não por si mesmo, mas enquanto integrado por bens materiais. O fato de que se era eleitor enquanto se possuía renda e que se pertencia a tantas comunidades político-administrativas quantas eram as comunidades nas quais se tinham bens materiais não significava, porventura, um rebaixamento do espírito em face da matéria? Se só é homem aquele que possui e se tornou impossível que todos possuam, por que seria anti-espiritual buscar uma forma de propriedade na qual as forças materiais integrem e contribuam para constituir todas as personalidades? Na realidade, implicitamente, se reconhecia que a natureza humana não residia nos limites do indivíduo, mas na unidade do homem e das forças materiais. Portanto, a conquista das forças materiais é uma maneira, e mais importante, de conquistar a personalidade. Nota de rodapé. Foi muito elogiado ultimamente um livro do jovem escritor católico francês Daniel Rops, Le Monde sans âme, Paris, Plon, 1932, traduzido também na Itália. Dever-se-ia examinar neste livro toda uma série de conceitos através dos quais se honram sofisticadamente posições do passado como se fossem da atualidade, etc. Fim da nota de rodapé. Exame do conceito da natureza humana. Origens do sentimento de igualdade, a religião com sua ideia de Deus Pai e homens filhos, a filosofia de acordo com o aforismo hominis et filosofia cum ad communem hominum cogitandi facultatem revocet, per se democratica est, ideoque ab aptimatibus non iniuria, sibi existimatur perniciosa. A ciência biológica que afirma a igualdade natural, isto é, psicofísica, de todos os elementos individuais do gênero humano, todos nascem na mesma maneira, etc. Nossa, como esse cara gosta de colocar etc nas coisas, viu, pessoal? Enche o saco, né? Mas fazer o quê? É o livro.
O homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Sócrates é igual a todos os homens. Aí tem origem empírico-científica, empírico, ciência folclórica. A fórmula: todos nascemos nus. Recordar a novela de Chesterton, na ingenuidade do Padre Brown, sobre o homem carteiro e o homem pequeno, construtor de máquinas gigantescas. Lá existia uma observação deste gênero. Uma velha senhora mora em um castelo com 20 servos. É visitada por uma outra senhora e lhe diz: estou sempre tão sozinha, etc. O médico lhe anuncia que há peste nos arredores, perigo de contágio, etc. E então ela diz: mas nós somos tantos. Chesterton extrai desta passagem efeitos puramente novelescos de enredo. Filosofia e democracia. É possível observar o paralelo que se desenvolve entre a democracia moderna e determinadas formas de materialismo metafísico e de idealismo. O materialismo francês do século XVIII busca a igualdade na redução do homem à categoria de história natural, indivíduo de uma espécie biológica, distinto não por qualificações sociais e históricas, mas por dotes naturais. De qualquer modo, como sendo essencialmente igual aos seus semelhantes. Essa concepção passou para o senso comum, que tem como afirmação popular a de que todos nascemos nus, se é que a afirmação do senso comum não precedeu, inclusive, a discussão ideológica dos intelectuais. No idealismo encontra-se a afirmação de que a filosofia é a ciência democrática por excelência, na medida em que se refere à faculdade de raciocinar, comum a todos os homens, motivo pelo qual se explica o ódio dos aristocratas à filosofia e às proibições legais contra o ensino e a cultura por parte das classes do antigo regime. Quantidade e qualidade. Dado que não pode existir quantidade sem qualidade e qualidade sem quantidade, economia sem cultura, atividade prática sem inteligência e vice-versa, toda contraposição de dois termos é racionalmente um contrassenso. E, de fato, quando se contrapõe a qualidade à quantidade com todas as nécias variações no estilo de Guglielmo Ferrero e companhia, contrapõe-se na realidade uma certa qualidade a outra qualidade, uma certa quantidade a outra quantidade. Isto é, faz-se uma determinada política e não uma afirmação filosófica. Se o nexo quantidade-qualidade é inseparável, coloca-se a questão: onde é mais útil aplicar a própria força de vontade? Em desenvolver a quantidade ou a qualidade? Qual dos dois aspectos é mais controlável? Qual é mais facilmente mensurável? Sobre qual dos dois é possível fazer previsões? Construir planos de trabalho? A resposta parece indubitável sobre o aspecto quantitativo. Afirmar, portanto, que se quer trabalhar sobre a quantidade, que se quer desenvolver o aspecto corpóreo do real, não significa que se pretenda esquecer a qualidade do real. Não significa que se pretenda esquecer a qualidade, mas, ao contrário, que se deseja colocar o problema no qualitativo, da maneira mais concreta e realista. Isto é, deseja-se desenvolver a qualidade pelo único modo na qual tal desenvolvimento é controlável e mensurável. A questão está relacionada com outra, expressa no provérbio: primum vivere dende philosophari.
Na realidade, não é possível destacar o viver do filosofar. Todavia, o provérbio tem um significado prático. Viver significa ocupar-se, principalmente, com atividade prática e econômica. Filosofar, ocupar-se com apenas vivem, obrigados a um trabalho servil e extenuante, sem os quais determinadas pessoas não poderiam ter a possibilidade de se exonerarem da atividade econômica para filosofar. Sustentar a qualidade contra a quantidade significa precisamente apenas isto: manter intactas determinadas condições de vida social, nas quais alguns são pura quantidade, outros pura qualidade. E como é agradável manter representantes laureados da qualidade, da beleza, do pensamento, etc. Não existe senhora do grande mundo que não acredite cumprir esta função de conversar sobre a terra, a qualidade e a beleza. Teoria e prática. Deve-se pesquisar, analisar e criticar as diversas formas nas quais se apresentou na história das ideias o conceito de unidade entre teoria e prática, já que parece indubitável que toda concepção de mundo e toda filosofia se preocupou com este problema. A afirmação de Santo Tomás e da escolástica, abre aspas, Intellectus speculativus intentione fit praticus. Fecha aspas. A teoria se faz prática por simples extensão, isto é, a afirmação da necessária conexão entre a ordem das ideias e a da ação. Aforisma de Leibniz, bastante repetido pelos idealistas italianos, diz, abre aspas, Quo magis speculativa magis pratica, fecha aspas, afirmando quanto à ciência. A preposição de Giambattista Vico, abre aspas, verum ipsum factum, fecha aspas, tão discutida e diversamente interpretada, conferir o livro de Croce sobre Vico e outros escritos polêmicos do próprio Croce, desenvolvida por Croce no sentido idealista, de que o conhecer seja um fazer e que se conhecer o que se faz, sentido no qual fazer tem um significado particular, tão particular que não significa senão conhecer, isto é, termina em uma tautologia, concepção que, entretanto, deve ser relacionada com a concepção própria da filosofia da praxis. Já que toda ação é o resultado de diversas vontades, com diverso grau de intensidade, de consciência, de homogeneidade, com o conjunto íntegro da vontade coletiva, é evidente que também a teoria correspondente e implícita será uma combinação de crenças e pontos de vista igualmente desordenados e heterogêneos. Todavia, existe a adesão completa da teoria à prática, nestes limites e nestes termos. Se se coloca o problema de identificar teoria e prática, coloca-se neste sentido, de contribuir sobre uma determinada prática uma teoria, a qual, coincidindo e identificando-se com os elementos decisivos da própria prática, acelere o processo histórico em ato, tornando a prática mais homogênea, coerente, eficiente em todos os seus elementos, isto é, elevando-a à máxima potência. Ou então, dada uma certa posição teórica, no sentido de organizar o elemento prático indispensável para que esta teoria seja colocada em ação. A identificação de teoria e prática é um ato crítico, pelo qual se demonstra que a prática é racional e necessária, ou que a teoria é realista e irracional.
Daí porque o problema da identidade de teoria e prática se coloca especialmente em determinados momentos históricos, os quais se chamam de transição, isto é, de mais rápido movimento de transformação, quando realmente as forças práticas desencadeadas demandam a sua justificação a fim de serem mais eficientes e expansivas, ou então se multiplicam os programas teóricos que demandam, também eles, a sua justificação realista, o que ocorre na medida em que demonstram a sua possibilidade de assimilação por movimentos práticos, que só assim se tornam mais práticos e reais. Estrutura e superestrutura. A proposição contida na introdução à crítica da economia política, segundo a qual os homens tomam conhecimento dos conflitos de estrutura no terreno das ideologias, deve ser considerada como uma afirmação de valor gnoseológico e não puramente psicológico e moral. Disto decorre que o princípio teórico-prático da hegemonia possui também uma importância gnoseológica. Neste campo, portanto, deve-se buscar a contribuição teórica máxima de Illich, a filosofia da praxis. Illich teria feito progredir efetivamente a filosofia como filosofia, na medida em que fez progredir a doutrina e a prática política. A realização de um aparato hegemônico, enquanto cria um novo terreno ideológico, determina uma reforma das consciências e dos métodos de conhecimento. É um fato de conhecimento, um fato filosófico. Em linguagem crociana, quando se consegue introduzir uma nova moral adequada a uma nova concepção do mundo, termina-se por introduzir também esta concepção, isto é, determina-se uma reforma filosófica total. A estrutura e as superestruturas formam um bloco histórico, isto é, o conjunto complexo, contraditório e discordante das superestruturas é o reflexo do conjunto das relações sociais de produção. Disto discorre. Só um sistema totalitário de ideologias reflete racionalmente a contradição da estrutura e representa a existência das condições objetivas para a inversão da praxis. Se se forma um grupo social 100% homogêneo ideologicamente, isto significa que existem em 100% as premissas para esta inversão da praxis. Isto é, que o racional é real, ativa e atualmente. O raciocínio se baseia sobre a necessária reciprocidade entre estrutura e superestrutura. Reciprocidade que é precisamente o processo dialético real. A expressão catarsis. Pode-se empregar a expressão catarsis para indicar a passagem do momento puramente econômico, o egoísta passional, ao momento ético-político, isto é, a elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens. Isto significa também a passagem do objetivo ao subjetivo e da necessidade à liberdade. A estrutura da força exterior que subjuga o homem, assimilando-o e tornando-o passivo, transforma-se em meio da liberdade, em instrumentos para criar uma nova forma ético-política, em fonte de novas iniciativas. A fixação do momento catártico torna-se assim, creio, o ponto de partida de toda a filosofia da praxis. O processo catártico coincide com a cadeia de sínteses que resultam do desenvolvimento dialético. Nota de rodapé.
Recordar sempre os dois pontos entre os quais oscila este processo, que nenhuma sociedade se coloca tarefas para cuja solução já não existam ou estejam em vias de aparecimento as condições necessárias e suficientes, e que nenhuma sociedade deixa de existir antes de haver expressado todo o seu conteúdo potencial. Fim da nota de rodapé. O noumeno kantiano. A questão da objetividade externa do real, na medida em que é ligada ao conceito da coisa em si, ou do noumeno kantiano, parece difícil excluir que a coisa em si seja uma derivação da objetividade externa do real e do chamado realismo greco-cristão, Aristóteles, São Tomás. Isto pode ser visto também no fato de que toda uma tendência do materialismo vulgar e do positivismo deu lugar à escola neocantiana e neocrítica. Se a realidade é como nós a conhecemos, e se nosso conhecimento modifica-se continuamente, isto é, se nenhuma filosofia é definitiva, mas sim historicamente determinada, é difícil imaginar que a realidade se modifique objetivamente com a nossa modificação. E é difícil admiti-lo não apenas o senso comum, como o pensamento crítico. Na Sagrada Família afirma-se que a realidade esgota-se inteiramente nos fenômenos e que além dos fenômenos nada existe. E assim o é, certamente. Mas a demonstração não é fácil. Que são os fenômenos? São algo objetivo que existe em si e per si, ou são qualidades que o homem distinguiu em consequência dos seus interesses práticos, a construção de uma vida econômica e dos seus interesses científicos, isto é, da necessidade de encontrar uma ordem no mundo e de escrever e classificar as coisas. Necessidade que é também ligada a interesses práticos, imediatos e futuros? Colocada a afirmação segundo a qual o que nós conhecemos nas quais não é senão nós mesmos, as nossas necessidades e os nossos interesses, isto é, que os nossos conhecimentos são superestruturas ou filosofias não definitivas, torna-se difícil evitar que se pense em algo de real, além destes conhecimentos. Não no sentido metafísico do noumeno, de um Deus desconhecido, ou de um incognoscível, mas no sentido concreto de uma relativa ignorância da realidade, de qualquer coisa que ainda desconhecido, que, porém, poderá ser conhecido qualquer dia, quando os instrumentos físicos e intelectuais dos homens forem mais perfeitos. Isto é, quando forem modificada a humanidade. Faz-se, portanto, uma previsão histórica que consiste simplesmente no ato do pensamento que proteja no futuro um processo de desenvolvimento com que se verificou no passado até nossos dias. De qualquer maneira, deve-se estudar Kant e rever exatamente os seus conceitos. História e anti-história. Deve-se observar como atual a discussão entre história e anti-história não é senão a repetição, nos termos de cultura filosófica moderna, da discussão ocorrida no fim do século passado, nos termos do naturalismo e positivismo, sobre se a natureza e a história procedem por saltos ou apenas por evolução gradual e progressiva. A mesma discussão é encontrada também em gerações precedentes, tanto no campo das ciências naturais, doutrinas de Cuvier, como no campo filosófico, e a discussão se encontra em Hegel.
Dever-se-ia fazer história deste problema em todas as suas manifestações concretas e significativas, e se concluiria que ele é sempre atual, já que em todas as épocas existiram conservadores e jacobinos, progressistas e reacionários. Mas o significado teórico desta discussão consiste, eu creio, no seguinte: ela indica o ponto de passagem lógico de toda concepção do mundo à moral que lhe é adequada, de toda contemplação à ação, de toda filosofia à ação política que dela depende. Em outras palavras, é o ponto no qual a concepção do mundo, a contemplação, a filosofia tornam-se reais, já que tendem a modificar o mundo, a inverter a praxis. Por isso é possível dizer que este é o nexo central da filosofia da praxis, o ponto no qual ela se atualiza, vive historicamente, ou seja, socialmente, e não mais apenas nos cérebros individuais. Cessa de ser arbitrária e se torna necessária, racional, real. Na verdade, o problema deve ser encarado historicamente. O fato de que tantos fantoches nietzschianos, voltados verbalmente contra todo o existente, contra os convencionalismos, etc., tenham terminado por enojar e por tirar a seriedade de certas atitudes, isso pode ser admitido, mas não é necessário, nos próprios juízos, deixar-se guiar por fantoches. Contra o titanismo das atitudes amaneiradas, contra as veleidades e o abstratismo, deve-se sublinhar a necessidade de sermos sóbrios nas palavras e nas atitudes externas, precisamente para que exista mais força no caráter e na vontade concreta. A forma clássica dessas passagens de concepção do mundo à norma prática de conduta, parece-me, é aquela pela qual, da predestinação calvinista, surge um dos maiores impulsos à iniciativa prática que já ocorreram na história mundial. Da mesma maneira, qualquer outra forma de determinismo desenvolve-se, em um certo ponto, em espírito de iniciativa e em tensão extrema de vontade coletiva. Da recensão de Mário Miciroli, ICS, janeiro de 1929, sobre o livro Tilger, Saghe di Etica e di Filosofia del Diritto, Turim, Boca, 1928, oitavo, páginas 15, 218. Decorre que a tese fundamental do pequeno opúsculo, História e Anistória, tem uma grande importância no sistema filosófico de Tilger. Miciroli escreve: foi dito que, e com razão, que o idealismo italiano, cujos chefes são Croce e Gentile, culmina em um processo fenomenalismo. Nele não há lugar para personalidade. Contra esta tendência, Adriano Tilger reagiu vivazmente neste volume, retornando à tradição da filosofia clássica, particularmente a Fichte. Tilger acentua com grande vigor a doutrina da liberdade e do dever de ser. Onde não existe liberdade de escolha, existe natureza. Impossível escapar do fanatismo, do fatalismo. A vida e a história perdem todo sentido e os eternos problemas da consciência não obtêm nenhuma resposta. Sem referir-se a um quid que transcenda a realidade empírica, é impossível falar de moralidade, de bem-estar e de mal. A tese é velha. A originalidade de Tilger consiste em ser o primeiro a entender e a estender esta exigência à lógica. O dever ser é necessário à lógica, tanto quanto à moral. Isto decorre a indissolubilidade da lógica e da moral, que os velhos estratadistas gostavam de distinguir.
Colocada a liberdade como uma premissa necessária, daí decorre uma teoria do livre-arbítrio, como absoluta possibilidade de escolha entre o bem e o mal. Desta forma, a pena, não agudíssima às páginas sobre direito penal, encontra o seu fundamento não apenas na responsabilidade, escola clássica, mas no fato puro e simples de que o indivíduo pode praticar o mal, conhecendo-o como tal. A causalidade pode ocupar o lugar da responsabilidade. O determinismo de quem delinque equivale ao determinismo de quem pune. Muito bem. Mas este energético apelo ao deve ser, a anti-história, que cria a história, não restaura logicamente o dualismo e a transcendência? É impossível conceber a transcendência como um momento sem recair no imanetismo. Não se chega a um acordo com Platão. Filosofia especulativa. Não é necessário ocultar as faculdades que apresenta a discussão e crítica do caráter especulativo de determinados sistemas filosóficos e a negação teórica da forma especulativa das concepções filosóficas. Questões que surgem. 1. O elemento especulativo é próprio de toda filosofia e é a forma mesma que deve assumir toda a construção teórica como tal? Ou seja, especulação é sinônimo de filosofia e de teoria? 2. Ou se trata de uma questão histórica? O problema é apenas um problema histórico e não teórico? No sentido em que toda concepção do mundo, em uma determinada fase histórica, assume uma forma especulativa? Que representa o seu apogeu e o início de seu desenvolvimento? Analogia e conexão com o desenvolvimento do Estado, que da fase econômico-corporativa passa à fase hegemônica, de consentimento ativo. Em outras palavras, pode-se dizer que toda cultura tem o seu momento especulativo e religioso, que coincide com o período de completa hegemonia do grupo social do qual é a expressão. E talvez coincida precisamente com o momento no qual a hegemonia real se desagrega na base, molecularmente, mas o sistema de pensamento, justamente por isto, para reagir à desagregação, aperfeiçoa dogmaticamente. Torna-se uma fé transcendental. Por isso podemos observar que toda a época chamada decadência, na qual decorre uma desagregação do velho mundo, caracteriza-se por um pensamento refinado e altamente especulativo. A crítica, portanto, deve traduzir a especulação em seus termos reais de ideologia política, de instrumento de ação prática. Mas a própria crítica terá a sua fase especulativa, que assinará o seu apogeu. A questão é a seguinte: se este apogeu não será o início de uma fase histórica de um novo tipo, na qual necessidade e liberdade, existindo organicamente, compenetradas, não mais existirão contradições sociais, e a única dialética será a ideal, dos conceitos, e não mais das forças históricas. Na passagem sobre o materialismo francês do século XVIII, em Engels Marx, A Sagrada Família, é indicado com muita propriedade e clareza a gênese da filosofia da praxis. Ela é o materialismo aperfeiçoado pelo trabalho da própria filosofia especulativa e fundido com o humanismo. Com estes aperfeiçoamentos, na verdade, permanece do velho materialismo apenas o realismo filosófico. Outro ponto digno de meditação é o seguinte: se a concepção de espírito da filosofia especulativa não é uma transformação atualizada do velho conceito da natureza humana, próprio tanto da transcendência como do materialismo vulgar, isto é,
se na concepção do Espírito não existe nada mais do que o velho Espírito Santo especulativizado. Seria possível, então, dizer que o idealismo é intrinsecamente teológico. A especulação, em sentido idealista, não introduziu uma transcendência de novo tipo na reforma filosófica caracterizada pelas concepções imanentistas? Parece-me que só a filosofia da praxis é uma concepção conscientemente imanentista. Deve-se ser revista e criticadas, especialmente todas as teorias historicistas de caráter especulativo. Poder-se-ia escrever um novo anti-Düring, que seria, deste ponto de vista, um anti-Croce, resumindo não apenas a polêmica contra a filosofia especulativa, mas também a polêmica contra o positivismo, o mecanicismo e as formas deterioradas da filosofia da praxis. Objetividade do conhecimento. Para os católicos, toda a teoria idealista repousa sobre a negação da objetividade de nosso conhecimento em sua totalidade e sobre o monismo idealista do espírito. Equivale, enquanto monismo, ao positivista da matéria, para o qual o próprio fundamento da religião, Deus, não existe objetivamente fora de nós, mas é uma criação do intelecto. Portanto, o idealismo, tanto quanto o materialismo, é radicalmente contrário à religião. Ai, muita maconha estragada, viu? A questão da objetividade do conhecimento, segundo a filosofia da praxis, pode ser elaborada a partir da proposição, contida no prefácio à crítica da economia política, de que os homens tornam-se conscientes do conflito entre as forças materiais de produção sobre o terreno ideológico das formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas e filosóficas. Mas esta consciência é limitada ao conflito entre as forças materiais de produção e as relações de produção, de acordo com a letra do texto, ou se refere a todo conhecimento consciente? Este é o ponto que deve ser elaborado e que pode sê-lo, como todo o conjunto da doutrina filosófica do valor das superestruturas. Que significará, neste caso, o termo monismo? Certamente nem o materialismo nem idealismo, mas identidade dos contrários no ato histórico concreto. Isto é, atividade humana, histórico-espírito, em concreto, indissoluvelmente ligada a uma certa matéria organizada, historicizada, a natureza transformada pelo homem. Filosofia do ato, praxis, desenvolvimento, mas não do ato puro, e sim precisamente do ato impuro, real, no sentido mais profano e mundano da palavra. Pragmatismo e política. O pragmatismo de James, etc. Puta, meteu um etc. no nome do cara. Não pode ser criticado, ao que parece, se não se leva em conta o quadro histórico anglo-saxão, no qual nasceu e se difundiu. Se é verdade que toda filosofia é uma política e que todo filósofo é essencialmente um homem político, tanto mais isso vale para o pragmatista, que constrói a filosofia utilitariamente em sentido imediato. Mas tal fato é inconcebível como movimento em países católicos, onde a religião e a vida cultural estão cindidas desde o Renascimento e a Contra-Reforma, ao passo que é concebível nos países anglo-saxões, nos quais a religião está muito ligada à vida cultural cotidiana e não é burocraticamente centralizada e intelectualmente dogmatizada.
Em todo caso, o pragmatismo ultrapassa a esfera religiosa positiva e tende a criar uma moral laica, diferente da francesa. Tende a criar uma filosofia popular, superior ao senso comum. Ele é mais um partido ideológico imediato do que um sistema de filosofia. Se tomarmos o princípio do pragmatismo tal como é exposto por James, a saber, o melhor método para discutir os diversos pontos de qualquer teoria é começar por colocar em relevo qual a diferença prática que resultaria do fato de que uma ou outra das duas alternativas fosse verdadeira. Veremos qual é a imediaticidade do politicismo filosófico pragmatista. O filósofo individual, de tipo italiano ou alemão, está ligado à prática mediante, e frequentemente a mediação é uma cadeia de muitos anéis. O pragmatista quer se ligar a esta prática imediatamente, e na realidade revela-se desta forma que o filósofo de tipo italiano e alemão é mais prático que o pragmatista, que julga sobre a realidade imediata, frequentemente vulgar, enquanto o outro tem um fim mais elevado, coloca o objetivo mais alto e, desta forma, tende a elevar o nível cultural existente. Quando tende, claro. Hegel pode ser concebido como um precursor teórico das revoluções liberais do século XIX. Os pragmatistas, na melhor das hipóteses, contribuíram para criar o movimento Rotary Club, ou para justificar todos os movimentos conservadores e reacionários. Para justificá-lo de fato, e não apenas por distorções polêmicas, como é o caso de Hegel e do Estado prussiano. Ética. A máxima de Kant. Atua de maneira que a tua conduta possa tornar-se, em condições similares, uma norma para todos os homens. É menos simples e óbvia do que à primeira vista pode parecer. O que é que se entende por condições similares? As condições imediatas nas quais atua, ou as condições gerais complexas e orgânicas cujo conhecimento requer uma investigação longa e criticamente elaborada. Fundamento da ética cuja vontade moral tem a sua base no intelecto, na sabedoria, e para a qual a má ação é devida à ignorância, etc. E a busca do conhecimento crítico é a base de uma moral superior, ou da moral, simplesmente. A máxima kantiana pode ser considerada como um truísmo, já que é difícil de encontrar alguém que não atue acreditando encontrar-se nas condições em que todos atuariam como ele. Quem rouba por fome acredita que quem tem fome também roubaria. Quem mata a mulher infiel acredita que todos os maridos traídos deveriam matar, etc. Apenas os loucos, em sentido clínico, atuam sem acreditar que estão no justo. A questão está ligada a outras. 1. Todos são indulgentes consigo mesmos, já que, quando atuam inconformisticamente, conhecem o mecanismo de suas sensações e de seus juízos, da cadeia de causas e efeitos que o levaram a atuar. Enquanto que, para outros, são rigorosos, pois não conhecem a vida interior deles. 2. Todos atuam de acordo com a sua cultura, isto é, de acordo com a cultura do seu ambiente. E todos os homens são para ele seu ambiente, aqueles que pensam na cultura tal como ele. A máxima de Kant pressupõe uma única cultura, uma única religião, um conformismo mundial. A objeção que não me parece exata é esta, de que não existem condições similares, já que entre as condições está compreendido aquele que atua, a sua individualidade, etc. É possível dizer que a máxima de Kant está ligada ao seu tempo, ao iluminismo cosmopolita e à concepção crítica do autor. Isto é,
está ligada à filosofia dos intelectuais como camada cosmopolita. Portanto, aquele que atua é o portador das condições similares, ou seja, o criador delas. Isto é, ele deve atuar segundo um modelo que gostaria de ver difundido entre todos os homens, segundo um tipo de civilização pelo advento da qual trabalha ou por cuja conservação resiste contra as forças desagregadoras, etc. O cara coloca ou seja e etc. Ou seja, e isto é, na mesma linha, mesma frase, sequencialmente. Parabéns, Antônio Gramsci. Você e os etc. Voltando. Ceticismo. A objeção do senso comum que pode ser feita ao ceticismo é esta: que para ser coerente consigo mesmo, o cético não deveria fazer mais do que viver como um vegetal, sem se misturar aos assuntos da vida comum. Se o cético intervém na discussão, isto significa que ele acredita poder convencer. Isto é, não é mais cético, pois representa uma determinada opinião positiva, que frequentemente é má e só pode triunfar na medida em que convence a comunidade de que as outras são ainda piores, já que são inúteis. O ceticismo está relacionado com o materialismo vulgar e com o positivismo. É interessante um trecho de Roberto Ardigo, do qual se diz que Bergson deve ser louvado pelo seu voluntarismo. Mas que significa isso? Não é uma confissão da impotência da própria filosofia em explicar o mundo, quando se faz necessário procurar um sistema oposto para encontrar o elemento necessário para a vida prática? Este ponto de Ardigo, contido em Scritti Vari, recolhidos e ordenados por G. Marchesini, Florença, Le Monnier, 1922, deve ser relacionado com as teses de Marx sobre Feuerbach e demonstra justamente em que medida Marx superou a posição filosófica do materialismo vulgar. Conceito de ideologia. A ideologia foi um aspecto do sensorialismo, ou seja, do materialismo francês do século XVIII. Sua significação original era a de ciência das ideias. E já que a análise era o único método reconhecido e aplicado pela ciência, significava análise das ideias, isto é, pesquisa da origem das ideias. As ideias deveriam ser decompostas em seus elementos originários, e estes não poderiam ser senão as sensações. As ideias derivam das sensações. Nota de rodapé aqui, pessoal. Eu não tenho como concordar com isso, ok? As ideias, elas sensorialmente, elas também derivam do objeto em si. Para aqueles que querem entender melhor esse ponto da ideia e da ideologia e da linguagem, acessem a live, a aula 002, onde nós falamos sobre o tripé da linguagem: signo, significado e significante, ok? No caso, os comunistas têm o hábito de eliminar o significante, a coisa, e permanecer com sensações e pensamentos no campo das ideias, ainda que inexista o objeto ou que eles o destruam. É o que eles fazem com Deus, praticamente. Fim da nota do redator, do narrador. As ideias deveriam ser decompostas em seus elementos originários, e estes não poderiam ser senão as sensações. As ideias derivam das sensações.
Mas o sensorialismo podia associar-se sem muita dificuldade com a fé religiosa, com as crenças mais extremadas na potência do espírito e nos seus destinos imortais. Foi o que ocorreu com Manzoni, que mesmo depois de sua conversão ou retorno ao catolicismo, mesmo quando escreveu hinos sacros, manteve a sua adesão ao sensorialismo, enquanto não conheceu a filosofia de Rosmini. Nota de rodapé. O mais eficiente propagandista literário da ideologia foi Destutt de Tracy, 1754-1836. Graças à facilidade e à popularidade da sua exposição, além dele, também Dr. Cabanis, com o seu Rapport du Psyché et du Moral, Condillac, Helvetius, etc., foram mais estritamente filósofos. Ligação entre o catolicismo e a ideologia. Manzoni, Cubanis, Bourget, Taine é o corifeu para Maurras e outros de orientação católica. Romance psicológico. Stendhal foi aluno de Tracy, etc. A obra principal de Destutt de Tracy são Elements d'Idéologie, Paris, 1817 a 18, que é mais completa na tradução italiana. Elementi di Ideologia del Conte Destutt de Tracy, produzido por G. Compagnoni, Milão. Estamparia de Giambattista Sonzogno, 1819. Do texto francês falta uma seção inteira, creio que a sobre o amor, que Stendhal conheceu e utilizou na tradução italiana. Fim dessa bagunça de nota de rodapé que esse maluco colocou aqui, totalmente desorganizado. A maneira da qual o conceito de ideologia como ciência das ideias, como análise sobre a origem das ideias, passa-se a significar um determinado sistema de ideias. Deve ser examinado historicamente, já que, logicamente, o processo é fácil de ser analisado e compreendido. Pode-se afirmar que Freud é o último dos ideólogos, bem como o Deman é um ideólogo. E seria, assim, muito estranho o entusiasmo de Croce e dos crotianos por Deman, se não existisse uma justificação prática de tal entusiasmo. Deve-se examinar como o autor do Ensaio Popular, nota de rodapé, N. Bucarin, Teoria do Materialismo Histórico, Manual Popular de Sociologia Marxista, fim da nota do rodapé, tenha permanecido ligado à ideologia, ao passo que a filosofia da praxis representa uma nítida superação de que se contrapõe historicamente à ideologia. O próprio significado que o termo ideologia assumiu na filosofia da praxis contém implicitamente um juízo de desvalor, o qual exclui que, para os seus fundadores, a origem das ideias devesse ser buscada nas sensações e, portanto, em última análise, a fisiologia. Esta mesma ideologia deve ser analisada historicamente, segundo a filosofia da praxis, como uma superestrutura. Um elemento de erro na consideração sobre o valor das ideologias, ao que me parece, é devido ao fato que, ademais, não é casual, de que se dê o nome de ideologia tanto à superestrutura necessária de uma determinada estrutura, como às elucubrações arbitrárias de determinados indivíduos. O sentido pejorativo da palavra tornou-se exclusivo, o que modificou e desnaturou a análise teórica do conceito de ideologia. O processo deste erro pode ser facilmente reconstruído. 1. Identifica-se a ideologia como sendo distinta da estrutura, e afirma-se que não são as ideologias que modificam a estrutura, mas sim vice-versa. Que não
são as ideologias que modificam a estrutura. 2. Afirma-se que uma determinada solução política é ideológica, isto é, insuficiente para modificar a estrutura, mesmo que acredite poder modificá-la. Afirma-se que é inútil, estúpida, etc. Passa-se a afirmar que toda ideologia é pura aparência, inútil, estúpida, etc. É necessário, por conseguinte, distinguir entre ideologia historicamente orgânicas, isto é, que são necessárias a uma determinada estrutura, e ideologias arbitrárias, racionalistas, desejadas, na medida em que são historicamente necessárias. As ideologias têm uma validade que é validade psicológica. Elas organizam as massas humanas, formam o terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua posição, lutam, etc. Na medida em que são arbitrárias, elas não criam senão movimentos individuais, polêmicas, etc. Nem mesmo estas são contempladas completamente inúteis, já que funcionam como o erro que se contrapõe à verdade e a afirma. Recordar a frequente afirmação de Marx sobre a solidez das crenças populares como elemento necessário de uma determinada situação. Ele diz mais ou menos isso. Quando esta maneira de conceber tiver a força das crenças populares, etc. Outra afirmação de Marx é a de que uma persuasão popular tem, na maioria dos casos, a mesma energia de uma força material, ou algo semelhante, o que é muito significativo. A análise dessas afirmações, creio, conduz ao fortalecimento da concepção de bloco histórico, no qual, justamente, as forças materiais são o conteúdo e a ideologia são a forma. Sendo que esta distinção entre forma e conteúdo é puramente didática, já que as forças materiais não seriam historicamente concebíveis sem forma e as ideologias seriam fantasias individuais sem as forças materiais. Acabou! O etc. Continua no próximo capítulo. Porcaria de Gramsci.